Olá, seja bem-vindo ao programa 1 contra 1, temporada 2024. No episódio de hoje nós recebemos o empresário e presidente do Observatório Social de Rio do Sul, Tiago Pizeta. Aqui na bancada vamos falar do papel desenvolvido pelo Observatório, funcionamento e principalmente o que a entidade espera do próximo prefeito de Rio do Sul. Antes de mais nada, Tiago, seja bem-vindo ao programa 1 contra 1. Obrigado, Beni. E para começar essa entrevista, eu tenho perguntado para todos aqui que sentam nessa cadeira se tem alguma restrição a tema ou assunto, ou podemos fazer qualquer pergunta aqui voltada aos temas da política e das entidades que representam. Fica à vontade, pode perguntar, bem tranquilo. E para começar então essa entrevista, a pergunta básica, o que é o Observatório Social? Vamos lá, o Observatório Social é uma entidade sem fins lucrativos, formada por voluntários, né, por pessoas que estão lá atuando de maneira voluntária, sem ganhar nada para isso, embora tenha funcionários, tenha algumas pessoas internas, e ela tem a função de corrigir, não é corrigir, mas é ajudar a gestão pública da prefeitura onde ele está instalado, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem alguns grupos de trabalhos, são 5 grupos diferentes, mais a presidência, então a gente monitora a gestão e conversa, né, com a prefeitura, com o secretário, com o prefeito, quando a gente encontra alguma situação na gestão que precisa ser corrigida, ou até mesmo algum indício de corrupção, alguma coisa, a gente consegue levantar isso e levar adiante para que seja corrigido em tempo. Ele é uma entidade preventiva. Quanto menos o observatório aparece, melhor está sendo o trabalho dele, porque teoricamente a prefeitura está atuando de maneira coerente, o observatório está conseguindo ajudar ela, está olhando as licitações, está vendo como é que está sendo feitas as compras do município, para onde está indo o dinheiro e está tudo ok, né? Então, a principal função do observatório é essa, né? É olhar a gestão do município, né? O foco nunca é o prefeito, o foco sempre é a gestão, é sempre ver o que está sendo feito enquanto prefeitura, enquanto cidade, para que tenha eficiência nesse processo, né? A gente também ajuda um pouco na educação fiscal, né? E a gente também ajuda um pouquinho em promover alguns negócios, uma vez que o município é um grande comprador, né? O município compra milhões de reais todos os anos e 80% do que o município compra normalmente vem de empresas que são de fora do Alto Vale do Itajaí. Então a ideia é que a gente também fomente isso. Então, são as principais atividades nossas do observatório, né? E estamos aí para isso. Seria então um órgão fiscalizador, uma organização não governamental fiscalizadora? Ela exerce uma função fiscalizadora, sim, né? Mas ela não tem poder de auditar, não tem poder de fazer isso. Então, através da lei da transparência pública, né? A gente, como sociedade civil organizada, nós conseguimos ter acesso à informação. Qualquer cidadão pode agora, né? Portal da transparência e tudo mais. A gente treina uma pessoa para fazer isso, então ela tem acesso mais fácil ao portal da transparência. E sim, a gente acaba fiscalizando então tudo o que está acontecendo, mas sempre com o objetivo de sugerir, né, que a gestão ela tenha melhor eficiência. Quando a gente encontra alguma coisa que não está ok, o observatório oficia a prefeitura, né, esse ofício chega lá, a prefeitura tem um tempo para responder, a gente faz os nossos questionamentos, assim que a prefeitura nos responde, se tiver contento, tiver ok, a gente encerra o caso, arquiva, está tudo certo. Se não tiver legal, ou se, às vezes até acontece uma reunião, alguma coisa, a gente consegue organizar isso, mas se não tiver sanado o problema, esse ofício é encaminhado para a Câmara de Vereadores, que aí sim o vereador tem essa competência de fiscalizar o executivo, né? E aí a Câmara também tem um período para nos responder. E se a gente percebe que a Câmara não consegue resolver uma situação quando é muito grave, aí a gente encaminha esse ofício lá para o Ministério Público. Aí o Ministério Público que é o responsável, a partir daí, de tocar essa demanda e o Observatório Social sai fora. Porque o nosso trabalho é observar, não é fazer as coisas. Então, a gente observou alguma coisa, avisou a quem interessa, né? Então é esse o trabalho, nós somos observadores da gestão. Então o objetivo é corrigir e não punir. Exatamente, né? Surgiu a ideia do observatório em Maringá, né? E quando nasceu o observatório, lá teve uma situação de corrupção, onde a prefeitura, lá o prefeito, o secretário, desviaram um valor, não lembro quantos milhões que eram lá, mas desviaram um grande valor da prefeitura. E quando se descobriu esse desvio, a recuperar esse dinheiro, a prefeitura de Maringá conseguiu recuperar 1% do recurso.
Aí o pessoal da comunidade olhou um para o outro e, cara, não adianta a gente ter alguém que pune e descobre o cara lá na frente. A gente tem que prevenir isso, porque recuperar é muito mais difícil depois que o dinheiro foi embora, né? Então, depois que o problema aconteceu, depois que a obra deu alguma avaria, alguma coisa, é muito mais difícil de corrigir. Então, a ideia é prevenir. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fundar uma instituição que a gente possa observar e o principal ponto é monitorar as licitações. Abriu a licitação, joga para o observatório, a gente faz lá um checklist, tem um modelo nacional que é feito. Se tiver ok, tiver alguma coisa, tá tudo dentro da legalidade, tá beleza, né? E os observadores, né? Os voluntários, como são pessoas comuns do dia a dia, eventualmente conseguem encontrar alguma irregularidade num preço, numa quantidade, e a gente também consegue oficiar pela mera percepção, né? Caso de uma prefeitura aqui do nosso estado, não lembro qual foi agora, fez compra de carne para a Secretaria de Educação para merenda escolar, né? E era patinho, se eu muito não me engano, e a empresa que ganhou a licitação vendeu a 10, 12 reais o quilo, 18 reais, uma coisa assim. E patinho é 25, 30, 40, né? Então muito mais caro. Como eles desconfiaram, né, o próprio observador, o voluntário, caso tu faz compra no mercado, tu sabe como é que está o preço da carne. Então o voluntário olhou, tem algo errado aí. Pediram uma amostra, levaram para um laboratório que também fez o exame gratuito, porque é voluntário. O observatório voltou, não era um patinho que estava lá na licitação, devolveram, avisaram a prefeitura e devolveram. Então, às vezes, a corrupção não está na prefeitura, às vezes a corrupção está lá na empresa que está fornecendo. Então, às vezes é um erro desse, às vezes não é, às vezes é só um erro de processo. E o observatório existe única e exclusivamente para fazer esse trabalho, para contribuir observando tudo que acontece na prefeitura. E aqui em Rio do Sul, quantas pessoas estão ligadas hoje ao observatório? Quantos são esses voluntários? Não sei se vocês são filiados, existe um estatuto, tem um nome todos listados? Nós estamos em aproximadamente 20 pessoas ativas hoje no observatório, entre diretoria e voluntários em geral. Existe, claro, um estatuto, o observatório é uma instituição, né, com CNPJ, tudo, né? Então tem lá o seu estatuto, tem suas atas, né, como acontece, tem presidência, vice, tesouraria. E o voluntário, para ele poder entrar num observatório, ele tem basicamente um requisito. Dois, né? Ou ele não pode estar afiliado a um partido político, porque tem que ser isento, não pode ser passional ali, e ele também não pode ser funcionário da prefeitura, né? Porque teoricamente, como a gente falou, é uma forma de auditoria e tal, então você não pode auditar você mesmo, né? Então ser funcionário e ser partidário não consegue entrar no observatório, não tem outra restrição. Então uma pessoa que quer entrar, que não conhece nada no observatório, não conhece nada de gestão pública, mas sabe fazer compra no mercado, vai contribuir. Basicamente essa é a ideia. E o observatório fornece treinamentos para essa galera. Então a pessoa vai poder fazer alguns cursos online e tal, entender um pouco essa dinâmica da instituição. E não pode, filiado a partido não pode participar, mas ex-filiados ou pessoas, até que grau de parentesco com políticos em mandato, como é que funciona isso? Se a pessoa for filiada e ela desfiliar, ela pode entrar no observatório. Teoricamente, se eu muito não me engano, são 6 meses de vacância entre você sair do partido político e poder entrar no observatório. Tem que ter um período ali. E se você tiver algum parente, prefeito ou vereador, em primeiro grau e segundo grau, né, irmão, pai, filho, cunhado, você não pode estar lá no observatório também por conta dessa proximidade. E para fazer esses levantamentos que vocês fazem, que você explicou aqui, são todos os voluntários ou tem uma equipe específica que faz levantamento e apresenta para os observadores? Efetivamente, como é que funciona o dia a dia, a carga horária da estrutura do observatório? A gestão do observatório ele tem hoje, né, 2 funcionários, 2 pessoas praticamente full time lá trabalhando com o observatório. Então as demandas elas chegam de 3 formas. Tá? Toda a licitação que é publicada pela prefeitura, direto pelo portal de transparência já vai para a nossa equipe interna. E eles fazem um checklist da licitação, verificam a legalidade dela e se percebe alguma incoerência, alguma incongruência, eles
avisam a diretoria para que a gente possa fazer alguma coisa em relação a isso. Essa é uma forma de observar, né? A outra forma de observar é através de denúncia, né? Então o observatório tem um canal de denúncia, o próprio Instagram, denúncia anônima. Então a gente recebe lá várias denúncias o tempo todo, né? Então tem denúncia de todo tipo, né? Tem denúncia que não tem cabimento, tem denúncia que ok, então tem que estar dentro do escopo do observatório, mas a gente recebe a denúncia, a gente sempre trata ela, entende, atualiza, vê o que está acontecendo. E a outra forma de observar é os próprios membros, né? Então, eu passei, né? Hoje eu passei na frente aqui do prédio do novo prédio da saúde, que era o antigo fórum aqui em Rio do Sul, vi que a obra retomou, o pessoal está trabalhando, passei um telefone lá para o pessoal do observatório, olha, acho que agora é hora da gente voltar, porque a gente também fiscaliza a obra em andamento, né? Então, normalmente a gente paga um engenheiro civil para ir lá ver se a obra está andando de acordo com o que está no escopo né, é como se fosse um fiscal de obras, assim, né? Então a gente também faz isso para poder ter mais uma ajuda lá na prefeitura. Hoje nós temos, acho que só 2 fiscais de obras, fiscais de contrato na prefeitura, né? E com a quantidade de obra que a Rio do Sul tem, não se dá conta de olhar tudo com detalhes. Então o observatório pega as maiores obras também e também dá um apoio lá para avisar a prefeitura do que está acontecendo. Então esse é um exemplo. Estava indo lá para o meu trabalho, eu vi que voltou a funcionar a obra, pô, é hora da gente olhar, né? Vamos lá, vamos visitar a obra, ele faz um laudo técnico, né? O observatório não trabalha com achismo, né? A gente não, eu acho que está errado isso aqui. Não, o observatório trabalha com fatos e dados, né? Então, tem alguma coisa errada na obra, quem é o engenheiro que pode laudar isso, né? Tem alguma coisa errada na saúde, qual que é o enfermeiro, o médico e tal que pode provar que isso aqui está errado, né? Então, ou é alguma coisa documental, está aqui a prova do documento que não está certo. Dizer que está certo ou está errado sem ter fundamento, o observatório não pode fazer. Tá? Então, a gente só consegue tratar aquilo que está provado, né? Então, nós temos que levantar essas informações e aí a gente consegue tratar. Tá certo. E quem banca a estrutura mínima do observatório? Porque ainda que sejam voluntários, existe uma estrutura mínima, né? A gente tem contribuição voluntária, né? Então são pessoas físicas, empresas, entidades que todo mês fazem doações, né, fixas, inclusive lá para o observatório, que paga lá a continha. Óbvio que o observatório precisa um pouquinho mais, a gente está sempre buscando mais gente para ajudar, mas a ideia é sempre crescer um pouquinho para bancar essa estrutura mínima, né? Pô, tem lá uma internet, tem um computador para fazer uma manutenção, às vezes tem que pagar um engenheiro para fazer um laudo porque não tem um voluntário, daí precisamos de alguém para fazer isso. Temos 2 funcionários, 13º, tem férias, tem toda essa conta aí. Então o observatório tem uma estrutura mínima e a gente não tem braço suficiente. Os voluntários mesmo, por alguns períodos, às vezes se afastam, tem compromissos pessoais, o observatório não é uma obrigação, então o cara se afasta da instituição. E aí, às vezes, algumas pautas do observatório não vão tão rápido como a gente gostaria ou nem são tratadas porque nós não temos braço, né? Então, ter mais pessoas profissionais dentro do observatório, a gente precisa de recurso, né? Ter mais voluntário, nós precisamos de pessoas, né? Então, trabalhar as duas coisas, quem está dentro, né, como funcionário, como equipe, né? Mas quem é de fora que contribui também, a gente precisa ter as duas forças, né? Muitas vezes nos perguntam, por que o observatório não está olhando essa obra, ou aquela ação, ou aquela outra? Normalmente é porque a gente não tem braço, né? São 2 pessoas internas e 20 voluntários que têm suas famílias, suas casas, seus trabalhos, trabalham 8, 10, 12 horas por dia e ainda vão lá no observatório contribuir. Diferente, né? A prefeitura tem 2.000 funcionários, né? Então a gente não pode olhar o que 2.000 funcionários estão fazendo com 20 voluntários e 2 funcionários, né? Então a gente consegue contribuir onde tem mais movimentação, onde alguma coisa pode realmente estar errada. E é isso que a gente consegue fazer, né? Enquanto voluntário. É a sociedade civil organizada, né? Eu não posso me dedicar a ser um prefeito, um vereador, a me afastar da minha empresa para fazer isso, porque eu tenho minhas prioridades, mas eu também não quero me isentar e não contribuir para a minha cidade, para não deixá-la melhor. Então, no observatório é uma oportunidade de eu poder contribuir com um tempo um pouquinho menor, quase nada, mas eu estou lá contribuindo e dando a minha ajuda. Um vereador, um prefeito tem que se afastar da família, às vezes até, tem que se afastar do trabalho, porque tem dedicação exclusiva. A gente não consegue fazer isso, mas a gente se ajuda também dessa forma. Então são meios que o observatório nos dá para contribuir e para a gente
parar de só reclamar, como a gente sempre faz, porque a gente sabe que isso aqui não está bom, isso aqui está errado, né? Sei lá, essa ação aqui não está correta. Aí tu vai no churrasco, tu reclama para o amigo, tu vai em casa, tu reclama para o pai, para a mãe, no trabalho tu reclama para o colega, mas você não faz nada, não tem o que fazer. O observatório é a oportunidade de fazer alguma coisa, de você oficiar a prefeitura, de esperar uma resposta oficial, de dar encaminhamento para aquele negócio que você entende que está errado. Então é mais ou menos assim que funciona, e essa questão da manutenção da instituição é 100% voluntária, doação voluntária, qualquer pessoa pode doar para o observatório, e é assim que ele se mantém. E falando agora realmente de presidência, Tiago, você está aí na presidência, quanto tempo dura um mandato de presidente? Como é que vocês fazem essa escolha? É por voto, é por aclamação, pode reeleição? Como é que funciona para chegar na presidência do observatório? Legal. A gestão, né, um ciclo de gestão são 2 anos, né? Então o presidente assume junto com a sua diretoria e ele passa 2 anos lá nessa gestão. Ele pode ser reconduzido ao cargo mais uma vez, ficar até 4 anos, caso ele queira e a instituição, os seus voluntários também permitam. Normalmente, né, é por voto, né? Normalmente a gente tenta reconduzir ou conduzir o próximo sempre fazendo a sucessão, né? Então tu convida o outro, como eu te falei, hoje são 20 pessoas, então dificilmente tu tem mais de uma pessoa apta para assumir a próxima presidência, né? Normalmente, inclusive é o desafio, né, do presidente sempre é entrar na gestão já preparando o próximo, porque daqui 2 anos você vai ter que encaminhar a gestão para outra pessoa e às vezes tu não tem essa pessoa preparada. Então é uma pessoa só e olhe lá que você consegue encaminhar. Então quase sempre quando termina uma gestão é por aclamação, se monta a chapa e segue, né? Eu não sei se mais alguma pergunta você tinha feito junto. A gestão é 2 anos, 2 anos. O seu mandato está em que fase? Vai encerrar agora no mês de agosto. Dia 20 de agosto encerra o meu mandato. E vocês terão uma eleição no meio de um período eleitoral? Literalmente vai funcionar assim. Até porque o observatório ele não participa tanto da eleição em si, como ele é apartidário, né? Ele é uma instituição política, porém apartidária. Então, como ele é apartidário, ele não fala nada disso, não tem problema em fazer essa transição agora. Dá um pouquinho mais de trabalho para o presidente que assume, porque ele entra no meio, né, de muita denúncia, muita coisa acontecendo, então às vezes dá um pouquinho mais de trabalho para o presidente que está assumindo. Mas a gestão ela sempre foi bem encaminhada, com bastante tranquilidade. Quando a gente fala em observatório social, às vezes as pessoas pensam assim, mas é que fiscaliza o executivo. É só o executivo? É o legislativo também? São todos os órgãos públicos municipais? É só contas ou é atuação, por exemplo, no caso de legislativo, do tipo de lei que está sendo aprovado? Isso também envolve o trabalho do observatório? De certa forma envolve, né? Tudo que envolve o município de Rio do Sul, a gente participa de alguma maneira, né? Nós temos 5 grupos de trabalho, né? Então tem um grupo GT que a gente fala, né, da Câmara de Vereadores, que acompanha justamente a Câmara como um todo. Então esse GT ele analisa a atuação dos vereadores, as leis que estão sendo feitas, sugere alguma coisa se for necessário, a gestão financeira da Câmara eles analisam também e fazem muito mais do que analisar isso, ouvir os vereadores. A gente costuma chamar eles para uma conversa, para ver o que eles estão precisando, como é que está o diálogo entre Câmara e Prefeitura. Então a gente escuta bastante os vereadores também dentro desse grupo de trabalho aqui. Nós temos um outro grupo de trabalho que é o de infraestrutura, e esse olha as obras públicas, né? Obras civis, ponte, ginásio, com prédio, né? Então a gente olha nesse grupo essa parte aqui. Nós temos um grupo de trabalho da saúde, e esse analisa as demandas que estão relacionadas à saúde do município, então sai da Câmara, é na Prefeitura mesmo, né? Tem um grupo de trabalho de gestão, que analisa diretamente a gestão, cargos comissionados, arrecadação da Prefeitura, olha a gestão como um todo, né? Inclusive tem uma novidade, depois eu posso falar sobre ela aqui do grupo de gestão, e nós temos o grupo de educação, que trabalha a educação, normalmente algumas aulas, palestras nas escolas. Teve o curso do Político Consciente recentemente, você ministrou uma palestra lá, uma aula lá, e a gente também olha os dados e a atuação da educação do município como um todo. Então tudo que está relacionado ao município a gente participa, órgão público não, né? É Câmara e Prefeitura basicamente.
Então você já falou da novidade da gestão, para a gente não fugir muito do assunto, qual que é a novidade da gestão? O grupo de gestão está lançando essa semana, acredito, um relatório de gestão, né, que a gente construiu em conjunto com a universidade aqui, a Unidaf, né? Os alunos de contabilidade e os alunos de mídias sociais participaram desse processo, acessaram os dados do portal da transparência e a gente construiu um relatório de gestão de Rio do Sul, para o cidadão ler, para o cidadão comum olhar e entender. Né? Então, a gente chama ele de Presta Contas Rio do Sul. Né? Então, esse programa Presta Contas ele é um PDF, é um documento que vai ser acessível pelo nosso site, pelo nosso Instagram, e o cidadão vai poder ver de onde que veio o dinheiro, né? Tá vindo do IPTU, tá vindo do ISS, tá vindo de algum fundo, para onde que está indo, para alguma instituição, para a saúde, para a educação, quantos funcionários a prefeitura tem, quantos contratou, quantos estão aposentados, quantos são cargo de confiança. Então tem um relatório de gestão dos últimos 4, 5 anos aí, acho que eles pegaram um período, se não me engano, de 5 anos. Isso ajuda o cidadão a participar de alguma forma da gestão da cidade, né? Porque você às vezes votei no prefeito, votei no vereador, acabou a eleição, agora daqui 4 anos eu vejo como é que tá. Então não, a ideia desse relatório é ele ser feito anualmente ou semestralmente, se possível, e ele ser apresentado e disponível para as pessoas, para que todo mundo da nossa cidade tenha uma noção pelo menos do que está acontecendo com o recurso, com a gestão da prefeitura e possa inclusive cobrar os seus candidatos, com o seu vereador, o seu prefeito, o seu secretário, para contribuir no processo. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você falou ali que tudo vocês priorizam Câmara e Prefeitura. E já devem ter ouvido perguntas de o Observatório está ou não está analisando o serviço da dragagem do rio? Essa é uma obra do Estado. Como fica o papel do Observatório nesse aspecto? Existe também um Observatório Social de Santa Catarina. Compete a ele, não compete? Qual que é o pensamento mais lógico aí? Vamos lá. É legal essa pergunta porque quem está de fora não conhece como é que funciona, né? Como é uma obra estadual, até as informações não estão no portal da Transparência de Rio do Sul todos, né? O observatório daqui, teoricamente, não participa. Não tem como a gente fazer alguma auditoria, alguma coisa nessa obra em específico. Mas a gente pode, de alguma forma, estudar ela. Estamos fazendo isso? Pouco, porque a gente não tem essa expertise, né? Mas a gente está tentando fazer alguma coisa para entender um pouco do processo, justamente pela polêmica aí que a gente tem visto nas redes sociais, as pessoas falando, mas a gente não tem uma atuação em obras estaduais. O Observatório Social de Santa Catarina, ele não é uma instituição que analisa, que acompanha obras do estado de Santa Catarina, né? Inclusive é o único observatório estadual do Brasil, né? Qual que é a função dele? A função dele é conectar os observatórios municipais para que as boas práticas de um observatório sejam levadas para o outro aqui no nosso estado. Nós temos 20 ou 25 observatórios municipais no nosso estado. Então, para que eles se conversem entre si, para que eles troquem as boas práticas, o Observatório de Santa Catarina foi criado. Mas o Observatório de Santa Catarina ainda não tem condições de analisar as contas públicas do governo do estado. Então, basicamente é assim que funciona. Ou seja, as contas, não, vocês estudam o andamento, alguma coisa assim? Também, né? No caso, essa é uma obra, como eu te falei, a gente não consegue participar muito por ser estadual, mas posso voltar na obra ali do prédio da saúde, a gente olha o andamento dela também. A gente olhou lá no início, nós olhamos a licitação, fizemos sugestões para a prefeitura, alguma coisa foi acatada, algumas coisas foram ajustadas. O prédio da Câmara de Vereadores em Rio do Sul, quando foi feita a proposta na época do projeto, né? O observatório sugeriu que fosse feito ele mais alto e garagem embaixo, porque ele tinha cota de enchente. O ano passado a gente viu que deu certo, então era uma sugestão que o próprio observatório fez. Então a gente faz essas coisas no começo da obra. Esse caso do prédio ali é um exemplo, então a gente fez isso e agora que a obra está andando, a gente de tempos em tempos vai lá olhar como é que está a execução dela, porque ela pode mudar de rumo em algum momento, né? A obra da creche do Guaíba aqui de Rio do Sul, ela levou 10 anos para ficar pronta, né? A obra decalcou, desceu um pouco o piso, o telhado deu problema, teve um monte de aditivo na obra, trocaram a empreiteira no meio do caminho. Então o observatório ficou o tempo todo mês ele ia lá fazer um relatório, né? Através de um engenheiro civil,
para acompanhar e subsidiar a prefeitura para que ela pudesse corrigir um pouco esses processos. Então a gente acompanha sim a obra, mas muito mais a obra municipal. E o observatório faz uma espécie de apresentação, pelo menos no começo fazia, ainda faz aquela espécie de apresentação dos dados semestrais à comunidade. Às vezes as pessoas acham que vão chegar nessas reuniões e que vai estar lá um slide pronto de essa obra tá. São muitos números, são muitos dados, são planilhas, né, que são apresentadas ali. É um pouco complexo para quem não é do ramo conseguir entender um pouquinho. Confesso que é bem desafiador assim, para você entender todo esse processo. Mas a gente faz uma prestação de contas, né, a cada 3, 4 meses, sempre em uma instituição do município. Né? A última, se eu muito não me engano, foi feita nos núcleos setoriais da Associação Empresarial aqui de Rio do Sul, da CIRS. Então foi naquele momento que a gente fez a prestação de contas nossas, apresentamos o que nós estávamos fazendo. A última prestação de contas anterior a essa foi feita na JCI aqui de Rio do Sul. Então, de tempos em tempos, a gente faz esse movimento, até divulga na nossa rede social, porque embora seja numa instituição, mas a gente deixa aberto para o cidadão comum que não está associado a uma entidade dessa também ir lá olhar, participar. Então, a gente consegue disponibilizar através dessas prestações de contas. Aí sim, tem um slide bonitinho lá, a gente mostra o que a gente conseguiu fazer naquele período, né? Se a gente teve alguma entrega, né? Se alguma coisa aconteceu que a gente teve que fazer alguma correção, alguma coisa, é colocado ali. Mas qualquer pessoa pode procurar o observatório para tirar dúvida, a gente está sempre à disposição também. Tiago, o observatório ele costuma emitir comunicados, notas em determinados assuntos ou isso é mais excepcional? É excepcional, muito raro, porque a gente sempre tenta um diálogo com a instituição, com a prefeitura ou com a Câmara de Vereadores. Quando acontece alguma coisa que o prazo está muito curto, porque cada ofício que o observatório envia, a prefeitura tem lá seus 15, 20 dias para responder. Aí quando acontece alguma coisa que o processo, uma licitação que a prefeitura abriu para hoje para acontecer semana que vem, não dá tempo, a gente não consegue conversar, chama a prefeitura para conversar, não tem resposta, às vezes isso acontece, o diálogo às vezes não é tão fácil. Aí o observatório precisa se pronunciar de alguma maneira, porque também é nossa responsabilidade. Nós somos cobrados, né, da população como um todo. Como é que o observatório não olhou aquela obra? Né? Nós somos obrigados a nos posicionar, então, publicamente, quando a gente não consegue o acesso do diálogo ou do ofício. Muitas vezes é por não conseguir o diálogo, né? Outras vezes é coisas de prazo de 1 dia, 2 dias, que veio à tona naquele dia, para o outro dia ser validado. E se validado for, é contrato assinado e não tem mais volta. Então, observatório, na minha gestão, acho que foi só uma vez que a gente precisou fazer isso. A Prefeitura de Rio do Sul ela é muito boa no portal de transparência, tem todas as informações lá, o diálogo é razoavelmente bom, a gente conversa com todo mundo, então é raro o observatório precisar emitir notas, é muito raro. Uhum. E você falou ali que vocês são mais observadores, né? Quando há flagrante irregularidade não consegue se resolver, o observatório faz denúncias ao Ministério Público, ele faz encaminhamentos, ele se reúne com o Ministério Público. Como é que se procede essa fase? Denúncia no Ministério Público. A gente formula como a gente primeiro encaminha para a Prefeitura, depois para a Câmara de Vereadores, a terceira instância nossa é o Ministério Público. Então, quando vai para o Ministério Público, todo esse diálogo formalizado que a gente tem com a Prefeitura e com a Câmara, a gente encaminha junto para o Ministério Público. Algumas vezes acontecem reuniões com o promotor, outras vezes não, é por e-mail mesmo, na ouvidoria do Ministério Público, eles já nos respondem que estão instaurando o processo de investigação, e a gente só daí, a partir dali, monitora o que vai acontecer com aquela ação do Ministério Público. Mas a partir dali, a partir do momento que a gente protocola uma denúncia lá no Ministério Público, o observatório não tem mais o que fazer. Fica para o órgão, fica para o MP fazer isso. Né? Então é assim que funciona. Eu quero falar também, aproveitar a sua vinda aqui, para a gente falar dessa novidade que foi feita nesse ano pelo Observatório, que foi um curso, inclusive com 2 turmas, que é da formação de político consciente, uma grade semanal pensada. Como é que surgiu a ideia desse curso? É um curso pioneiro? Eu queria que você falasse dessa iniciativa. Então, o político consciente, ele nasceu de uma ideia nossa já de muito tempo, mas no ano passado mesmo a gente começou a discutir muito o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade
né, da nossa política, dos nossos representantes, como que a gente pode fazer alguma coisa, e você sempre ouve, você pode, né, tá num churrasco, conversando com um amigo teu sobre política, a primeira coisa que vem é, o político não está preparado. O cara não estudou, o cara não sei o quê, mal sabe escrever e está fazendo uma lei, sempre tem essas coisas, né? E aí vem aquela discussão do, você para dirigir um carro tem que ter uma CNH, você para ser um advogado tem que ter OAB, o médico tem o CRM, tem um processo, mas para decidir por toda essa população tu não precisa ter nada, né? E sempre fica essa discussão, né? E de fato a pessoa precisa ter um preparo mínimo, não precisa ser PhD, não precisa ser mestre, doutora, nada, mas ela tem que ter um preparo para entender do processo, né, do legislativo, como que funciona. Então nós entendemos que nós precisávamos ajudar as pessoas a se capacitar para ser um representante político. E aí nós criamos o curso do Político Consciente, e convidamos todos os partidos da nossa cidade, ligamos para todos os presidentes e tal, para as pessoas, divulgamos a ideia, para que as pessoas que tinham interesse em se candidatar como vereadores pudessem fazer o curso, né? Então a gente teve essa ideia, surgiu de nós aqui de Rio do Sul mesmo, deu muito certo, né? O curso foram 5 aulas, 5 noites, feito em 9 ou 10 módulos, né? Então cada módulo desse trouxe um conhecimento diferente, que a gente entendia que eram conhecimentos mínimos para que a pessoa tivesse condições de andar. De resultados, assim, a gente até pegou algumas situações em que algumas pessoas foram participar do curso para ver como que era, e ao final do curso decidiram que não, eu vou ser candidato. Então a gente encorajou algumas pessoas a irem, porque entenderam o processo. Tem muita gente que não vai porque não sabe como que funciona. E aí tem medo, o que chega na mídia? É corrupção, é coisa errada, tal. Mas não é isso o tempo todo, é porque é o que vai para fora, né? Então, quando tu encoraja um cidadão de bem a fazer um trabalho sério, a gente também cumpriu com o nosso papel, né? Então, nessas aulas aí, a gente teve desde fundamento de direito público, direito eleitoral, né? Entender um pouquinho como funciona uma lei. O pessoal da Câmara de Vereadores esteve lá e falou todo o fluxograma da Câmara, como que sobe uma lei, quem que vota, né, como é que vota, como é que funciona um assessor. Então, mostrou como funciona todo esse fluxograma. Tivemos aula sobre moralidade ética, nós tivemos aula sobre o uso de redes sociais para prestação de contas. Cara, a gente teve diversas aulas bacanas e até na segunda edição a gente fez uma sobre dados do município, onde colher essas informações, né? Como colher informações. Eu vou representar a cidade de Rio do Sul, eu não sei se a gente tem mais homens ou mulheres, idosos ou crianças, qual é o PIB per capita. Então, essas informações também a gente tentou trazer para essas pessoas, para que eles estivessem realmente, minimamente preparados para ir para uma campanha, né? E por que a gente não fez isso depois da eleição? Porque a gente entende que também é um diferencial para o eleitor, né? Nós vamos para as urnas ali agora, daqui a uns dias, votar, escolher o nosso representante da nossa cidade, e às vezes você tem dúvida, tu conhece 4, 5 pessoas, esse aqui é legal, esse é gente boa, esse é bacana, mas quem que está preparado para me representar? Então, se você olhar para o teu candidato que passou pelo curso, esse eu sei que pelo menos se preparou. Gosto muito daquele, mas esse aqui também gosto e ele está mais preparado. Então tem uma opção para o nosso eleitor da cidade também. Então a gente fez isso antes para que as pessoas pudessem optar pelas pessoas mais preparadas. A gente acredita que a população como um todo vai valorizar isso, né? E o próprio observatório, de alguma forma, vai promover esse pessoal, porque é interesse do observatório. Repito, não tem partido, lá naquele curso tinha de todos os partidos, e foi lindo ver na última aula que a gente fez umas dinâmicas e tinha gente de 3, 4 partidos num grupo reunido debatendo o assunto. Era bonito de ver, porque ali não tinha mais ego, então a gente conseguiu construir uma criação colaborativa ali no curso. Então, pessoas assim, a gente entende que é bom que entre no processo eleitoral, sabe? Então, a gente vai ajudar a promover essas pessoas na nossa rede social, quem passou pelo curso, quem fez. Nós vamos avisar a população de alguma maneira para que as pessoas saibam quem passou por ali. Essa vai ser a nossa contribuição enquanto Observatório Social, que somos apartidários. Então, qualquer pessoa, independente de partido que passou por nós vamos mostrar para que nós, cidadãos,
possamos optar, né, um pouco melhor para quem teve uma preparação mínima. Então, se você tem dúvida, né, bom, esse cara aqui eu não sei se estudou ou não, mas esse aqui eu já sei. Esse aqui não fez o curso do político consciente, mas esse cara eu sei que é estudado. Beleza, tá tudo certo. Mas tem mais uma referência aqui, que é o curso do político consciente. Então, eu acho que essa iniciativa nossa foi bacana, a gente colheu informação dos alunos, quem foi na primeira aula ficou até a última, então realmente ninguém desistiu, foi muito bom o conteúdo, professores de altíssimo nível, né? Tá aqui um, inclusive, na minha frente. Então foi uma coisa muito bacana. E que deu um efeito tão legal que a gente foi notícia fora de Santa Catarina, Observatório Social de Pomerode, de Timbó, lançaram o curso Político Consciente também, porque viram que isso aí ajuda no processo. Acho que Balneário Camboriú tentou fazer, não sei se andou, Barra Velha, o Rotary lá estava querendo fazer alguma coisa parecida, que surgiu da gente aqui de Rio do Sul. Então a gente foi mesmo pioneiro e o resultado foi muito bacana. E o que o Observatório Social espera do próximo prefeito de Rio do Sul? Então, nós vamos fazer a nossa carta, né, de intenções, né, e a gente vai conversar com os candidatos a prefeito agora durante o pleito, para saber se eles se comprometem com algumas pautas que o Observatório Social tem. A principal delas é a transparência. Né? Então, permanecer com o portal da transparência, que embora seja lei, a gente sabe que tem muita cidade que é mal preenchido, é feito só para protocolo, então que continue como vem sendo feito, que continue sendo mantida a transparência. A gente tem algumas demandas em relação a não tirar da Câmara de Vereadores, por exemplo, um vereador para vir a ser secretário, se ele está lá porque a população votou nele, então que fique lá, né, ele tem que representar o povo. A gente tem demandas em relação à questão de compras públicas, né, o almoxarifado central, por exemplo, que é algo que a gente defende há muitos anos, a gente não conseguiu implementar na nossa cidade. Blumenau tem e funciona muito bem, então tu centraliza as coisas, tu não deixa o produto ficar obsoleto numa secretaria e a outra precisando, então tu consegue ter um pouco mais de eficiência. A gente quer sugerir isso para o próximo prefeito, que ele se comprometa a tentar fazer isso pelo menos. Então, algumas pautas como essas a gente procura, né? Mas a intenção é transparência e sempre melhor gestão, respeito pelo dinheiro público, né? É isso que a gente vai sempre pedir. Então vocês vão elaborar então uma carta de intenções para que os candidatos que vão estar lá concorrendo assinem esses compromissos. Essa é a ideia, né? O grupo de trabalho da Câmara de Vereadores está construindo isso nesse momento, inclusive eles estão debatendo esse assunto essa semana, e são duas cartas, inclusive, né? Uma vai para os vereadores, candidatos a vereadores, e outra para os candidatos a prefeito, né? Dos vereadores, só quem passou pelo curso, né? Então, quem passou pelo curso vão ter suas demandas lá. Como são 30 ou 40 demandas que a gente colocou lá como pautas interessantes, se eles apoiam ou não apoiam, cada uma eles podem dizer sim ou não, assinam, e aí a gente sabe quem está apoiando uma coisa ou outra, e aí a gente consegue cobrar se ele for eleito, né, para que ele siga aquilo que ele se comprometeu agora enquanto campanha, né? Então a gente guarda esses documentos e tal para que realmente haja esse compromisso. Se escuta isso muito no Brasil, o político não cumpriu a promessa, virou chacota, né? Piada, promessa de político, então não vou, né? Então, não, a gente quer mostrar que realmente existe uma coerência, uma congruência aqui, e se ele assinou, a gente vai cobrar que seja feito, porque é o mínimo que se espera, né, de um representante nosso, né? Tiago, quero agradecer a tua presença aqui, por esclarecer esse papel do Observatório Social em Rio do Sul e no seu fim de mandato. Muito obrigado pela tua presença e por estar aqui esclarecendo para a população de Rio do Sul, para as pessoas não de Rio do Sul, mas que também acompanham o nosso programa e para conhecer um pouquinho mais do trabalho de um Observatório Social. Legal, obrigado pela oportunidade também. Para nós é um desafio contar do Observatório para as pessoas. Volto a falar da questão do voluntariado, do pouco recurso. Não podemos pagar a mídia para aparecer. Então, quando a gente tem oportunidades como essa, para nós é muito caro, é muito precioso, porque é onde a gente consegue conversar com as pessoas. Então, muito obrigado pela essa oportunidade. Certo. Da mesma forma, agradeço as pessoas que têm nos acompanhado aqui na temporada 2024 do programa Um Contra Um. Estaremos de volta na próxima semana. Muito obrigado e até lá.